Bora aprender a fazer crochê? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar os pontos básicos do crochê. Eu vou usar esse novelinho aqui, ó, de fio de malha da Meliá, tá? Mas é porque ele é mais grosso, então vocês vão enxergar melhor. Também vou usar agulha de tapeçaria. Esses são os materiais mais básicos que vocês vão precisar, tá, pessoal? Vocês vão precisar deles para todas as peças, um fio, agulha para costura, tesoura e agulha de crochê. A agulha de tapeçaria pode ser de plástico ou de inox, tanto faz, você pode escolher a que você se adaptar melhor, tá? Não tem nada de errado. Eu sugiro também no começo que você use um marcador de ponto, tipo esse aqui em formatinho de cadeado, para você saber mais ou menos aonde você tá na hora de crochetar, mas é opcional, tá bom? A gente vai usar também uma tesoura, eu uso essa daqui de arremate, mas você pode usar qualquer tesoura que você tiver aí na sua casa, e eu vou usar também uma agulha de crochê. A agulha de crochê, gente, ela é mais ou menos assim, ó, ela tem esse ganchinho aqui em cima, que é onde você vai usar para puxar o seu fio quando você estiver crochetando, e aqui no cabo sempre tem as informações do tamanho. Eu, por exemplo, estou usando uma agulha tamanho 8 milímetros, tá bom? Vou usar esse aqui que é compatível com o meu fio. Para começar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um anel mágico. Esse vocês vão ver muito, principalmente se vocês quiserem fazer amigurumis. Nós vamos começar fazendo este X aqui na nossa mão e segurando com os dedos lá embaixo. Estão vendo que tem um X? E eu vou inserir a minha agulha da direita para a esquerda, sempre com o ganchinho dela virado para baixo. Então, eu entro, ó, nesta primeira alcinha que está mais para o lado da ponta dos meus dedos, estão vendo? Com o ganchinho da agulha para baixo. E pesco aquele segundo lacinho, ó, e trago aqui pra dentro, dando uma giradinha na minha agulha. Agora eu viro os meus dedos e vou pegar o fio que tá mais pro lado de dentro da minha mão, tá vendo, ó? Passo a agulha por baixo dele e trago ele aqui por dentro do nozinho que a gente deixou na agulha. Esse aqui é o anel mágico. Testa bastante, faz bastante, porque ele é bem chatinho de aprender. É aqui dentro que você vai colocar os pontos depois, quando você for fazer as suas peças, tá bom? Já desmanchei aqui, vou ensinar vocês agora como a gente começa a fazer a correntinha. Deixa o pedaço que tá acabando do fio lá pro lado de dentro da sua mão, insere seu dedo aqui dentro, ó, gira. Com a ajuda do seu dedão, ó, você coloca o dedão ali dentro e faz um movimentinho de pinça e puxa aquele fio que tá vindo do novelo. Esse é um dos jeitos mais fáceis que tem para você começar o cordão de correntinhas. Depois vocês vão aprender outras formas também. Vou inserir aqui a minha agulha, tá vendo? Ela tem que conseguir mexer, que senão fica muito apertado e vai ser ruim para você trabalhar. Com o ganchinho da minha agulha sempre virado para baixo, eu vou passar essa agulha por baixo do fio que tá vindo do novelo e trazer ela dentro daquele nozinho que a gente fez. Vou ficar com um nozinho na agulha, passo minha agulha embaixo do fio que tá vindo do novelo e trago ele por dentro do meu nozinho. Isso aqui, gente, é uma correntinha. Esse daqui é sempre o princípio para você começar uma peça plana, uma peça quadrada, uma peça retangular, uma peça oval. Você sempre vai começar com um cordão de correntinhas, que nada mais é do que você passar a sua agulha por baixo do fio e trazer ela para dentro deste nozinho que está aqui dentro da agulha já. Estão vendo aqui? Faz aí, repete bastante e o seu cordão de correntinhas tem que ficar mais ou menos assim. Esses Vzinhos aqui, ó, são os pontos onde a gente vai trabalhar nas próximas carreiras. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto baixo. A gente sempre pula essa primeira correntinha e vem aqui na segunda, pegando só nessa alcinha que fica aqui em cima, tá vendo, ó? Deixa eu tirar aqui a agulha e mostrar de novo. Essa alcinha que fica aqui em cima é onde você insere a agulha, passa a agulha embaixo do fio que tá vindo do novelo e traz o seu fio aqui pra cima. Você fica com 2 lacinhos na agulha, tá vendo? Agora que você tem esses 2 lacinhos, você vai passar a agulha embaixo do fio de novo e trazer esse fio por dentro desses 2 lacinhos. Esse é o seu primeiro ponto baixo. Agora, para fazer o próximo, cuidado, a gente vai no próximo pontinho e não aqui onde já está saindo o nosso fio. Então, ó, venho aqui no meu próximo pontinho, insiro minha agulha naquela alcinha lá de cima, passo ela por debaixo do fio que está vindo do novelo e trago aqui para cima. Fico com 2 lacinhos aqui na minha agulha, passo a minha agulha mais uma vez por baixo do fio e trago o fio todo por dentro dos lacinhos. E vou fazer isso até o final da carreira. Tá vendo esse buraco aqui, ó? Aqui já tem um ponto, então não é aqui que a gente coloca a agulha, é sempre no próximo buraquinho. Entro com a minha agulha aqui em cima do lacinho, busco meu fio lá atrás, trago aqui ficando com 2 lacinhos na minha agulha, passo minha agulha por baixo do fio e fecho esses 2 lacinhos. E aí os nossos pontos baixos vão ficando com essa carinha aqui, ó.
Tá vendo que ele faz um Vzinho tanto aqui, ó, quanto ali em cima do fio. Depois eu mostro melhor pra vocês. Se vocês precisarem, gente, de qualquer material que eu mostro aqui no vídeo, vocês podem acessar o site do Arquilha da Vivi. E se for o seu primeiro pedido com a gente, usando o cupom Seja Bem-vinda 2026, você ainda garante 5% de desconto pra comprar os seus materiais e aprender a crochetar, tá bom? Vamos fazer uma carreira inteirinha aqui de pontos baixos pra você praticar bem. Vai repetindo, se precisar, pausa o vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque nós teremos 5 semanas de crochê para iniciantes aqui, para você aprender tudo que tem para aprender ponto, fio, agulha, diferença de um ponto para o outro, como faz isso, como faz aquilo, para você aprender bem. Chegamos aqui no final, sua carreira vai ficar parecida com essa. Aqui, ó, esses são os nossos Vzinhos, são os nossos pontos baixos, e dá para você enxergar eles aqui de cima também, caso você ache mais fácil. Cada Vzinho desse aqui, ó, é um ponto baixo. Se você precisar contar e não conseguir enxergar pela lateral, você pode olhar aqui por cima. Para continuar, nós vamos fazer uma correntinha aqui no começo, igual a gente fez para começar essa base aqui. Vira o trabalho para o lado de dentro, eu sempre viro para o lado esquerdo, tá? Esse primeiro pontinho aqui a gente não trabalha, porque a gente já fez a correntinha em cima dele. Então, a gente vem aqui no próximo. Insiro minha agulha pegando o meu Vzinho todinho, levanto meu fio, pesco ele de novo e passo por dentro, fechando meu primeiro ponto baixo. E aí, gente, essa aqui é a carreira de ponto baixo que vai e volta. Você vai fazer uma carreira pelo lado direito da peça e uma carreira pelo lado avesso, tá? Esse daqui é o ponto baixo, vocês vão usar bastante ele, mas eu também vou mostrar pra vocês como a gente faz o meio ponto alto, o ponto alto e o ponto baixíssimo antes de a gente terminar esta aula. Fiz aqui até o final para você praticar bem. Agora nós vamos fazer o quê? Duas correntinhas, porque o meio ponto alto e o ponto alto, eles são mais compridos do que o ponto baixo. Então, para dar altura, a gente faz duas correntinhas. Para fazer a do ponto baixo, a gente fez só uma, lembram? Para o meio ponto alto e para o ponto alto, você vai fazer de 2 a 3 correntes. Esse primeiro ponto a gente não trabalha, vem no seguinte, e para fazer o meio ponto alto, você vai laçar a sua agulha antes de inserir ela dentro do buraquinho. Então, eu passo ela por baixo do meu fio, insiro ela aqui no meu ponto, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês, tá vendo que eu peguei essas duas alcinhas, esses dois Vzinhos, passo minha agulha embaixo do fio e trago ele aqui pra cima. Vou ficar com 3 lacinhos na minha agulha. Agora, eu laço meu fio de novo e passo ele por dentro desses 3 lacinhos de uma vez só. Esse é o nosso primeiro meio ponto alto. Vamos fazer de novo? Ó, lacei meu fio, passei ele embaixo da agulha, levei ele dentro do buraquinho da carreira, peguei meu fio aqui, ó, trouxe pra cima, fiquei com 3 lacinhos na minha agulha, pesco meu fio de novo e passo ele de uma vez só dentro dos 3 lacinhos que já estavam na minha agulha. Esse é o meio ponto alto. Mais uma vez, lacei o fio, inseri no pontinho, pesquei meu fio de novo, trouxe pra cima, fiquei com 3 lacinhos na agulha, pesquei o fio, passei tudo de uma vez. O meio ponto alto tem um irmão, gente, chamado de ponto alto. Esse aqui é o meio ponto alto. Para fazer o ponto alto, é bem parecido. A gente vai laçar o fio, inserir ele no buraquinho e até aqui igual ao meio ponto alto, né? Fiquei com 3 lacinhos na agulha, a diferença tá aqui, ó. Vou laçar meu fio e vou tirar só esses 2 lacinhos aqui do começo agora. Tiro esses 2, ó, estão vendo? E ainda fico com 2 lacinhos na minha agulha. Agora, eu laço meu fio mais uma vez e tiro esses 2 de uma vez só. Esse aqui é o irmão do meio ponto alto, o ponto alto. Percebam que no meio ponto alto a gente fica só com 2 lacinhos. No ponto alto a gente fica com 3, estão vendo? Vamos fazer o ponto alto de novo para vocês entenderem bem certinho. Laço o meu fio, ó, passo a agulha embaixo do fio, entro na cabecinha do meu ponto, trago o fio aqui pra frente. Fiquei com 3 lacinhos na agulha, laço meu fio e tiro só esses 2 primeiros, ó, com calma, fico com 2 lacinhos na agulha. Agora, eu laço meu fio mais uma vez e tiro esses 2 lacinhos da minha agulha e tenho o meu segundo ponto alto. Laço o fio, insiro aqui no buraquinho do ponto, fico com 3 lacinhos na agulha, laço o fio, tiro 2 de uma vez só, fico com 2 na agulha, laço e tiro os 2 de uma vez só. E esse aqui é o meu ponto alto. Percebe como ele já vai ficando mais alto? Ele parece que tá subindo, porque aqui a gente trabalhou meio ponto alto e o ponto alto também.
laço, fio, insiro no pontinho, puxo o fio, fico com 3 lacinhos, laço, fico com 2, laço, fico com um só. Esse aqui é o ponto alto. Agora a gente vai virar e vai fazer o ponto baixíssimo. Então a gente pula aquele primeiro pontinho e agora sem laçada, sem nada, a gente vai começar fazendo como se fosse o ponto baixo que a gente já fez antes. Insiro minha agulha na cabeça do ponto, pesco o meu fio lá atrás, fico com 2 lacinhos. Só que agora, ao invés de eu laçar o fio, eu vou só passar esse aqui que tá, ó, por dentro do buraquinho do ponto. Esse aqui é o ponto baixíssimo. Vamos de novo, ó. Vou inserir a minha agulha aqui na cabeça do meu pontinho, busco o meu fio lá atrás, com a agulha sempre embaixo do fio. Agora que eu tenho 2, eu só passo o segundo por dentro do primeiro. E aí eu fico com um ponto baixíssimo. Passo aqui, ó, puxo tudo aqui pra frente e puxo esse lacinho dentro do que já estava na minha agulha. Esse aqui, gente, é o ponto baixíssimo, é um ponto que ele é muito usado pra fazer acabamento, mas fiquem tranquilos que nós teremos uma aula só de acabamento aqui na nossa série de iniciantes, tá bom? Ó, já passei aqui, busquei lá atrás, passo esse segundo por dentro do primeiro. Ó, se eu fizer assim, eu tô fazendo o ponto baixo, tá vendo? Então, o que eu faço? Ó, eu só passo o segundo por dentro do primeiro, sem pescar mais fio, porque senão eu vou fazer o ponto baixo, que é aquele que a gente fez na primeira carreira. E aí, gente, esse aqui é o acabamento do ponto baixíssimo. Hoje vocês aprenderam a fazer o quê? Correntinhas, que foi aquela primeira carreira aqui, ó, que a gente fez. Depois a gente fez os pontos baixos, o meio, ponto alto e depois o ponto alto, que é o irmão dele, né? E a nossa carreira de ponto baixíssimo. Esses são os pontos básicos do crochê. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê agora no domingo. Um beijo!